A nossa saudação a todos os telespectadores que nos honram com sua audiência. O programa de hoje vai tratar de um assunto que diz respeito a todos nós. Água, ou falta dela. Um assunto que vem preocupando produtores rurais, que enfrentam prejuízos com a lavoura, ou nós, urbanos, que passamos por períodos de racionamento de água. Existem alternativas para essa situação? O que poderia ser feito? Até que ponto nós somos responsáveis pelo que vem ocorrendo? Para esclarecermos um pouco mais sobre essa situação, contamos com a presença de 3 professores da nossa universidade. O professor Vanderlei Dessian, geógrafo, doutor em Ecologia e Recursos Naturais, professor de Ecologia, Planejamento Ambiental, atua na área de Geoprocessamento e Planejamento Ambiental. Além disso, é vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Apuaê, em Andava. Também está aqui conosco o professor Jean Carlos Budke, doutor em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor na área de Ecologia e Botânica, com ênfase em manejo florestal e identificação de espécies arbóreas, é coordenador do curso de pós-graduação em Licenciamento Ambiental e do EcoSys, o Laboratório de Sistemática e Ecologia Vegetal, é revisor de mais de 20 revistas nacionais e internacionais, e em 2012 publicou um capítulo na obra traduzida Manejo Sustentável da Água nos Trópicos e Subtrópicos, editado pela Unicacel da Alemanha e pela Unipampa, e acaba de receber o prêmio Who in the World 2012, ou Quem é Quem no Mundo, dedicado aos destaques anuais em pesquisa e ação social, instituído pela editora Marques de Nova York. Também está aqui conosco o professor Luiz Repp, doutor em Ecologia, coordenador do curso de Ciências Biológicas Bacharelado. Realiza pesquisas sobre ecologia de ambientes aquáticos, com ênfase em biomonitoramento em processos ecológicos em rios. Começamos então, professor Vanderlei. Afinal de contas, até que ponto essa situação toda nos preocupa? Primeiro, agradecendo a oportunidade de estarmos participando dessa mesa redonda, conversando sobre essas questões extremamente importantes, em um momento que causa polêmica social em função das condições que nós estamos enfrentando nesse momento, e há de se pensar algumas situações. A primeira delas, que eu vou pontuar aqui, se nós pensarmos o planejador da cidade de Erechim, o nosso Torres Gonçalves, ele já dizia na época que Erechim seria uma cidade próspera, mas com problemas de água. E se nós pensarmos no desenho geográfico do Erechim, onde ela se localiza, nós podemos observar que a cidade em si ela se assenta distante de qualquer manancial de maior porte. Então isso é uma primeira questão que a gente coloca em relação a toda a situação. Aliado a isso, se nós pensarmos um pouco também, é a questão de que nós sempre temos a ideia de que está faltando água. Na verdade, se nós pensarmos e pegarmos uma progressão climática para o estado do Rio Grande do Sul, há mais de 60 anos, a média de precipitação anual ela não tem mudado drasticamente. Então sempre tem chovido durante o ano entre 1.800, um pouquinho menos, um pouquinho mais, até 2.000 e poucos milímetros. Então quer dizer, durante o ano, ou durante os anos, sempre choveu a mesma coisa. O grande problema há anos em que os períodos de verão a escassez se torna mais aguda. O que a gente não está sabendo fazer direitinho é o nosso dever de casa em estudar as condições climáticas que de tempo em tempo elas nos comprometem em termos de quantidade de água e em função da quantidade, em alguns casos também a questão da qualidade, como nos prepararmos para enfrentar esses anos que essa carência se torna nos períodos de verão e de entrada de outono mais salientes. Então o que está faltando para nós é estratégias para nos prepararmos ciclicamente a cada 3, 4 ou no máximo 5 anos, de 5 em 5 anos, para uma estiagem. Então esse é um problema que a gente está enfrentando bastante. Como isso pode ser feito? Através de reservação. Hoje a gente sabe que o nosso reservatório ele não dá conta do recado.
né? Se nós pegarmos o nosso reservatório da Corsã atual, em função da teleestratégia, a gente sabe que, em termos de volume, é muito pequeno para uma cidade do porte de Erechim. Então, são estratégias que a gente tem que começar a pensar em como. Mas nós não só pensando na questão de descentralização urbana, que é para a cidade em si, mas também os nossos agricultores e a própria questão do poder público e algumas políticas públicas estão trabalhando, e vão ter que trabalhar intensivamente, com a reservação de água nas propriedades. Estratégias de reservação de água, que além daquela economia pontual que é nos períodos de estiagem, é também saber que eu preciso ter água reservada para ocupar em determinados períodos. Professor Jean, tem mais alternativas, né? Sim, existem, primeiramente, boa noite a todos. Existem diversas alternativas que são viáveis, e antes da gente começar a falar nas alternativas, nós temos que pensar muito na questão de como que foi o uso dessas áreas, principalmente aqui na região de Erechim, como é que foi esse processo de fundação da cidade, para nós entendermos um pouquinho das dinâmicas do uso da terra. Então é importante destacar que ao longo do tempo, o professor Vanderlei já estava comentando, nós tivemos uma expansão, não só da zona urbana, mas também dos usos da terra na zona rural. Ou seja, nós tínhamos aqui no princípio grandes áreas florestais, áreas principalmente dominadas pelas florestas com pinheiros, e ao longo do século XX nós tivemos então uma conversão de usos, saindo de um uso florestal, que é o uso natural dessas áreas, para usos mais intensivos, como por exemplo a agricultura, que tem um destaque importante na nossa região, áreas que não estão agriculturáveis, mas que estão em pousio, pecuária. Então nós temos uma intensificação de usos, e todos esses usos eles vão estar sendo dependentes de água, e também eles vão fazer com que um aspecto importante tenha sido diminuído ao longo do tempo, que é a questão do armazenamento da água pelos mananciais, e também do tempo que essa água ela leva para escoar, desde o momento que ela cai no formato de uma gota de chuva até o momento que ela atinge o corpo hídrico. Então as florestas elas têm um papel muito importante, fazendo com que a água ela escoa de uma maneira mais lenta. Então ao longo do século XX, o que aconteceu? A gente teve essa conversão de usos fez com que a água hoje em dia ela escoe de uma maneira mais rápida. Então isso faz com que a água ela caia da chuva e chegue no manancial de uma forma mais rápida, não tão lenta. Isso acaba aumentando em termos de regime de inundações, nossos regimes de pulsos do rio, fazendo com que esse regime ele se altere. Então isso é um aspecto importante que aconteceu principalmente ao longo do século XX. E um outro aspecto que também já foi levantado pelo professor Vanderlei é que nós tivemos um aumento da nossa população. Significativo, né? Significativo. E o aumento da população fez com que houvesse um aumento no consumo de água. Então a gente tem dois aspectos nesta balança, né? A gente teve a água fica menos tempo armazenada no sistema, e ela é mais a demanda por água é maior. Mas me parece, professor Jean, que teria mais um componente ainda. Aumentou a população, a água diminuiu, mas a erosão, professor Luiz, que tem uma larga experiência também em pesquisa nessa área, a erosão não contribuiu também para a diminuição dos mananciais? Eu acho que essas questões assim levantadas inicialmente pelo Vanderlei e depois na sequência pelo Jean, elas são extremamente relevantes, e quando a gente fala em quantidade e qualidade de água hoje diariamente, a gente precisa se reportar a algumas questões anteriores. Há pouco mais de 10 anos atrás não se falava muito em quantidade de água. A preocupação maior da população era em termos de qualidade de água. E agora, nos últimos anos, a situação está ficando mais preocupante basicamente por uma série de alterações nas características da paisagem, da bacia de drenagem, como o Gia levantaste, que acabam favorecendo, na realidade, um prejuízo em termos de recursos hídricos, tanto sob o ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. O Vanderlei falava que a localização de Erechim desfavorece a maioria das nascentes que nós temos aqui nos principais rios, embora Erechim não tenha rios de grande porte nas proximidades. As principais nascentes elas estão inseridas dentro do perímetro urbano, então elas já nascem
muito comprometidas em termos de qualidade de água. E a sequência disso acaba tendo um prejuízo muito grande em termos de assoreamento, por remoção de vegetação, que favorece esse aporte de sedimento e também contribui um pouco para a perda de quantidade de água. Se me permite, Luiz, se nós pensarmos um pouco em termos de qualidade das nossas nascentes, já que o Luiz tocou na questão da área urbana de Erechim, nós temos, nascendo em Erechim, o Rio Ligeirinho, o Suzano, Dourado e o Cravo. São todos rios que eles partem da área urbana. E se nós pegarmos os índices de vegetação que cada uma dessas bacias apresentam, da Corsã que a gente está bebendo água hoje, ela apresenta 19% de vegetação. Se nós tomarmos o Suzana, que acaba alimentando cidades de Gaurama e de Viadutos, 35% de vegetação. Do Rio Dourado, que é o que seria um manancial extremamente importante se nós tivéssemos como alternativa para consumo de água, 59% de vegetação. Então, quer dizer, e o Cravo a gente está fazendo estudo agora, tem uma aluna de TCC que está trabalhando com essa dinâmica do Rio Cravo. Se nós pensarmos um pouco, não há dados ainda trabalhados, ou da índice de vegetação nem nada, mas se nós pegarmos os dados, de cara a gente vê que o Rio Dourado tem uma qualidade ambiental muito grande em termos de quantidade de água. Quantidade, estamos falando de quantidade nesse primeiro momento. E já o que nós bebemos água hoje, a Corsã, em termos de quantidade de vegetação, significa que nós temos um potencial muito menor enquanto a questão de residência de água por um período mais longo. Eu só pediria atenção dos nossos participantes. Nós vamos a um breve intervalo, mas pediríamos aos nossos telespectadores para fiquem atentos, porque esse é um assunto realmente que interessa a todos. Aguarde só um instante que nós já voltamos. Amplie suas competências. Faça pós-graduação URI. Cursos previstos para o primeiro semestre. Fisioterapia oncofuncional, pedagogia nas organizações empresariais e sociais, nutrição em gastronomia e arte, cultura e suas linguagens. Inscrições abertas. Informações pelo fone 3520-9030. Confira no nosso site também as especializações previstas para o segundo semestre. Pós-graduação URI Erechim, ampliando suas competências. Retornamos então com o nosso programa Expressão Universitária, aqui com a presença dos professores Jean Budke, Luiz Repp e Vanderlei Dessian. Com a palavra então o professor Luiz Repp, para tratar de um assunto que a gente deixou um pouquinho para tratar desse bloco, que é a qualidade da água. É outra preocupação que nós temos. Exatamente, Ademar. Nós, lá no laboratório de biomonitoramento da URI, a equipe de trabalho vem desenvolvendo já nos últimos 10 anos uma série de estudos relacionados à avaliação da qualidade de água dos nossos mananciais. E nos últimos anos, em parceria com a equipe do professor Vanderlei, do Laboratório de Geoprocessamento e do próprio professor Jean, no Ecosis, a gente vem trabalhando com questões mais integradas em termos de qualidade. E esses últimos anos de pesquisa, com essa integração de informação, tem nos possibilitado visualizar uma série de situações muito interessantes acerca da questão qualidade de água. Um primeiro aspecto, assim, de certa forma alarmante, nós temos, num levantamento feito há 6 anos atrás, cerca de 70% dos poços artesianos que nós temos aqui dentro do município de Erechim e arredores, eles acabam apresentando durante o ano algum problema em termos de contaminação, seja ela de origem fecal ou de alguma origem química. Isso é uma situação muito preocupante, tendo em vista que a população tem uma certa confiança muito grande em termos de qualidade de água dos poços artesianos em relação à qualidade, à água fornecida pela empresa de abastecimento. Outra situação é a questão da associação das informações que nós temos de uso da terra, principalmente de drenagem de banhados e remoção de vegetação, onde a gente tem visto que a população sabe disso, mas de uma maneira muito geral, que a remoção da vegetação ciliar afeta a qualidade de água.
E nos últimos anos tem se discutido muito essas alterações do novo Código Florestal, então isso tem motivado a gente a trabalhar e verificar até que ponto essa redução de 30 para 15 metros, por exemplo, da vegetação ripária na margem dos rios vai contribuir ou não para a qualidade de água. E o que a gente tem visto é que mesmo em locais com vegetação ripária, 10, 15, 20 ou até mesmo 30 metros, dependendo de uma associação em termos de declividade da área de drenagem e da presença de vegetação no restante dessa área de drenagem, esses 30 metros ou 15 metros não têm sido suficientes para garantir ou para contribuir em termos de qualidade. Então, eu costumo falar muito para os alunos e para os colegas, quando a gente discute essas questões, que a gente tem que começar a se preocupar com a qualidade de água, a quantidade de água, não pontualmente dentro do rio, mas fora do rio. O que está acontecendo em termos quantitativos ou qualitativos dentro do rio é reflexo do que nós estamos provocando fora dele na sua área de drenagem. E aí todo mundo é responsável. Todo mundo entra dentro do corpo de autoria, né, dessas situações, dessa responsabilidade. Eu acho interessante esse aspecto que o Luiz abordou agora há pouco em função da questão da área da drenagem, ou seja, de todo o espaço que existe ao redor daquele corpo hídrico, porque um dos principais atores que vão estar associados com essas áreas de drenagem, com as áreas de preservação permanente, que é tanto falado na mídia e que agora está tão em voga em função do novo Código Florestal, são os agricultores. Então os agricultores, ao longo do tempo, eles têm sido, de uma forma ou de outra, penalizados, porque eles são aquelas pessoas que realmente estão em contato direto. As propriedades, elas geralmente têm abrangem não só as áreas de terra, mas também os corpos hídricos, então eles estão lá sempre de frente, em contato intenso com essas áreas. E aí, quando nós falamos agora há pouco, que foi comentado sobre a questão das mudanças de uso da terra, significa dizer que nós tínhamos um uso inicial, que era principalmente de vegetação florestal, que pelos índices que o professor Vanderlei nos trouxe aqui, nós temos que variam de 10%, 15%, a no máximo 30% hoje em dia. Muitas dessas áreas, elas estão em chamados conflitos de uso, ou seja, elas têm um uso que não era aquele uso inicial. Então o que acontece? Assim como o professor Luiz estava falando, a qualidade das águas do manancial, do corpo hídrico, ela está muito relacionada com o que tem ao redor. Então, quando a gente faz essa mudança de uso, a gente acaba prejudicando o corpo hídrico. E aí a gente começa a pensar, bom, se nós temos que realmente ter uso por vegetação, manter essas áreas vegetadas, como que a gente pode tentar compartilhar desse ônus, que nós precisamos ter vegetação nessas áreas, mas nós também precisamos garantir que esses agricultores eles tenham a sua sustentabilidade. Então, a gente começa a pensar em algumas propostas. Já existe no Brasil uma série de exemplos de pagamentos por serviços ambientais. Ou seja, você acaba então gerindo um determinado recurso, seja ele monetário ou de outra forma, e garantindo que aquelas pessoas ou aqueles atores que estão em contato com aquela determinada função lá, elas tenham então esse benefício. Então, por exemplo, nós desenvolvemos um modelo num curso de especialização da universidade, onde cada agricultor, de acordo com a área da sua propriedade que era abrangida pela área de preservação permanente, se esse agricultor mantivesse essa área como floresta, que era o uso inicial, o uso mais importante para a área, ele pudesse ter uma compensação, um valor monetário, né, nesse caso, para então poder estar fazendo essa manutenção. Então, na verdade, nós teríamos fazendo com que todos os usuários daquela água, todos os beneficiários daquele recurso, eles pudessem estar dando um retorno para o agricultor, na sua forma de manutenção, mas também para o rio, que, como o professor Luiz acabou de dizer, na verdade o rio acaba recebendo toda essa informação que tem ao redor. Então, se nós começarmos o processo de conversão, de retroceder e manter a vegetação, mas nós permitirmos que os agricultores estiverem ganhando também tirando o seu sustento, a gente vai estar caminhando para uma alternativa viável. E nós já temos modelos que são possíveis de serem aplicados para essa bacia em especial. Nós temos, eu tenho visto alguns projetos a nível de país com excelentes resultados,
onde os produtores recebem uma participação financeira por estarem contribuindo não apenas com o meio ambiente, mas gerando outras alternativas. Se nós pensarmos, por isso a questão política, né, Bruce? Se nós pensarmos um pouco essa questão de valoração ambiental, e aí nós vamos puxar um pouco para Erechim de volta aqui, já que eu vou fazer a parte mais política da situação, nós temos que pensar um pouco. A culpa pelo racionamento hoje é somente da área de drenagem da Corsã? É do tamanho do reservatório? É de alternativas que não foram preparadas para uma gestão adequada? Ou será que, se nós pensarmos um pouco, nós estamos nos debatendo ali com 14 horas de racionamento e pensando o seguinte: bom, mas qual é a minha participação enquanto ente urbano, enquanto pessoa que mora no ambiente urbano? Eu estou pagando pelo recurso? Não, eu estou pagando pela disponibilização e tratamento. O recurso água em nenhum momento ainda está sendo cobrado. Se eu pensar nisso, será que qualquer um dos moradores urbanos de Erechim se oporia a um pagamento por um valor de R$1 por metro cubo usado, com a garantia de que esse dinheiro fosse aplicado em melhorias na bacia, contribuindo para disponibilizar uma quantidade e qualidade de água mais adequada em termos de estiagem, ou período de estiagem? Será que nós nos oporíamos? Eu acho que não. Então essa é a questão de como é que eu, enquanto pessoa que vive numa sociedade que uso de recursos ambientais, eu posso estar contribuindo. Hoje, de forma a contribuir não jogar lixo, sim, também economizar água também. Mas como eu consigo contribuir efetivamente para isso? Para qualquer projeto hoje a gente precisa de recurso financeiro. E aí que entra a questão de, tudo bem, então o pagamento por serviços ambientais é uma forma de compensar atividades que o meio ambiente está desenvolvendo. Ou seja, se eu tenho um ar de qualidade, eu tenho um serviço ambiental. Nós não estamos só pagando por isso, mas a natureza está fornecendo. Se eu tenho a disponibilidade hídrica, a natureza hoje nos fornece, só que dependendo do uso que nós imprimimos sobre aquela área de drenagem, essa quantidade de água pode ser maior ou menor. Então, como é que eu posso ter um pagamento por um serviço ambiental de forma que disponibilize uma quantidade maior de água? Então, nesse sentido, muitas vezes, vários dos projetos e atividades que a gente acaba desenvolvendo na instituição, em termos de grupo de professores, nós estamos aqui representando um grupo um pouco maior, que acaba condensando esse grupo como um todo. Se nós pensarmos nisso tudo, tem vários projetos andando em relação a isso. Então nós estamos tentando criar modelos um pouco mais adequados para a sociedade. Dentre esses, como universidade, como função universitária também, hoje eu tenho a representação enquanto universidade no Comitê de Bacia Hidrográfica, já são 8 anos trabalhados. Nós temos instituído para Erechim a cobrança pelo uso da água, só que o governo do estado hoje ele acaba se omitindo do recebimento financeiro. Qual é a estratégia que nós estamos pensando em termos de região como um todo? Já que nós precisamos de informações um pouco mais precisas e de trabalhar com uma certa qualidade de informações, a gente está tentando criar um comitê federal, porque o Rio Uruguai é um rio federal, ele divide estados. E nós temos aqui, a gente está tentando juntar os comitês de bacia hidrográfica do estado de Santa Catarina com os comitês de bacia hidrográfica do estado do Rio Grande do Sul e tentar criar um comitê federal que tenha uma gestão adequada desse território. Se nós pensarmos só em questão financeira e política, hoje nós temos em torno de 28 milhões de reais anual sendo pago pelas usinas hidrelétricas que caem no caixa único do governo do estado, mas que não tem retorno nenhum direto para a nossa bacia aqui, que poderia ser a questão de aplicação direta, porque uma das funções desse COFUR, que é compensação financeira por uso de recurso hídrico, seria de aplicar parte desse recurso em projetos na região. E, de certa forma, é extremamente complicado, mas a gente acaba tendo que dizer que a gente não vê esses recursos voltando como aplicação direta, ou em pesquisa, ou em atividades, ou em projetos, para a região que recolheu esse valor em si. Que propostas, eu não sei se esse assunto assim se esgota, mas a responsabilidade da universidade em gerar conhecimento e gerar alternativas também nessa área, e nós contamos aqui com um grupo bastante qualificado, o próprio curso de Ciências Biológicas, o Departamento de Ciências Biológicas da Universidade possui já uma longa caminhada nesse sentido e tem feito um trabalho extremamente importante a nível da região.
O que está sendo feito e o que poderíamos fazer mais, professores? E a gente precisa fazer com que as nossas pesquisas elas evoluam para atividades práticas. E para que isso aconteça, a gente vai e pede muito, até eu ia colocar uma data aqui, ó, dia 23 de maio nós temos aqui em Erechim, será sede de um evento que vai trazer pesquisadores da Agência Nacional das Águas para discutir o Comitê Federal. Então, uma das questões é que a sociedade participe, não a sociedade como um todo talvez, mas as esferas políticas necessárias. Então nós temos várias entidades aí que elas deveriam se fazer presente nesse evento para começar a discutir algumas estratégias. E eu acho que uma coisa importante nós temos vários estudos na universidade e pesquisas e laboratórios trabalhando com isso, e o que a gente precisa é o apoio financeiro para vários desses projetos também. Então a gente precisa desse aporte, desses convênios e projetos para que a gente consiga fazer com que essas atividades de pesquisa se tornem práticas. O nosso papel enquanto instituição, num primeiro momento, é gerar esse tipo de informação. Mas a gente está muito comprometido e com um certo anseio de fazer com que esse conhecimento que a gente vem gerando em cima das nossas pesquisas ultrapassem os muros da instituição e cheguem mais diretamente, como o Vanderlei comentou, na comunidade em termos práticos, para título de contribuição mais efetiva. E a gente precisa dessas parcerias, porque a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente sozinho não vai ter sucesso, o comitê sozinho não vai ter sucesso, a instituição sozinho não vai ter sucesso. A gente precisa montar uma rede integrada de vários atores, como o Jean gosta de comentar bastante, da sociedade, para que a gente tenha mais força nessas ações e que a gente realmente venha a ter atitudes e que venha a contribuir em termos qualitativos e quantitativos sobre a questão dos recursos hídricos. Professor Jean, suas considerações finais, porque o nosso tempo está terminando. Eu acredito que o papel da instituição ele transcende os próprios muros da universidade, e a gente está muito preocupado também com a formação de recursos humanos. Então, quando a gente está fazendo esse papel de formação, seja a nível da graduação ou do mestrado e agora, enfim, doutorado, a gente também busca fazer com que esse corpo de formadores de opinião acabam trazendo essas ideias e discutindo também com o grande público. Porque eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Vanderlei, professor Jean, professor Luiz, que nos brindaram com essa entrevista nessa oportunidade e que mostraram mais uma vez a importância da universidade para o desenvolvimento regional. Agradecemos mais uma vez a sua audiência e voltamos na semana que vem. Muito obrigado.